Olá, sejam bem-vindos ao Ciências Humanas para o Enem. Oi, pessoal! Hoje a gente vai mergulhar num assunto que, olha, sempre aparece no Enem e que mudou a história: a Revolução Francesa. Vamos entender direitinho o que rolou lá na França entre 1789 e 1799. Isso aí, é um período super intenso, né? Essencial para entender o fim do absolutismo por lá e o comecinho da Idade Contemporânea. Tem muita coisa importante aí. Com certeza. Então, para a gente começar, como é que estava o cenário na França antes da Revolução estourar? Era tenso, né? Nossa, e como? Era o que a gente chama de antigo regime, né? O rei Luís XVI mandava em tudo, poder absoluto mesmo. E a sociedade, olha, era dividida em 3 grupos: os estados. Ah, os estados. Primeiro estado era o clero, certo? Exato, o segundo era a nobreza. E o terceiro estado, bom, era todo o resto. A burguesia, os camponeses, a galera da cidade, os trabalhadores, os famosos sans-culottes. Entendi. E a grande questão era a desigualdade, né? O terceiro estado que ralava. Justamente. O clero e a nobreza tinham todos os privilégios, tipo isenção de impostos, recebiam pensões. E quem sustentava tudo pagando imposto pesado? O terceiro estado. E o pior, sem voz política nenhuma. Era uma baita injustiça. Que situação. E a economia? Ajudava em alguma coisa? Que nada! A França estava economicamente atrasada, sabe? Gastando horrores. Inclusive, tinham ajudado na independência dos Estados Unidos, o que gerou uma dívida gigante. Ah, é verdade. E para piorar, teve crise na agricultura, colheitas ruins. Isso gerou fome, inflação, um caos. Aí você soma isso com as ideias do iluminismo que estavam circulando, As ideias de liberdade, igualdade. criticando o absolutismo, Exatamente. questionando tudo aquilo. Aí o rei Luís XVI tentou uma saída, convocou os Estados Gerais, uma assembleia que não se reunia há um tempo. Mas tinha um problema aí na votação, não tinha? Tinha, o voto era por Estado, e não por cabeça, por pessoa. Então, clero e nobreza, que geralmente votavam juntos, tinham 2 votos. O terceiro Estado tinha só um. Sempre perdiam. Maior furada para o terceiro estado, então. Total. Isso gerou uma revolta, claro. O terceiro Estado se retirou e se declarou Assembleia Nacional Constituinte. O objetivo deles era claro: vamos fazer uma constituição para a França, limitar o poder do rei. E aí a coisa pegou fogo de vez, né? A queda da Bastilha. Ah, sim, 14 de julho de 1789. O povo de Paris, os sans-culottes, invadiram a Bastilha, que era uma prisão e um símbolo do poder real. É um marco, o início da Revolução para valer. Um momento muito forte. E no campo, o que aconteceu? No campo, rolou o que ficou conhecido como o Grande Medo. Os camponeses, com medo da reação da nobreza e também revoltados, começaram a atacar castelos, propriedades, queimando registros de dívidas. Foi tenso. Nossa! E a Assembleia Constituinte, o que fez nesse cenário? Agiu rápido. Primeiro, aboliu os privilégios feudais da nobreza e do clero. E depois, lançou um documento importantíssimo: a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Ah, a declaração com o lema Liberdade, Igualdade e Fraternidade. Super famosa. Famosa e fundamental. Estabeleceu que todos nascem livres e iguais perante a lei, direitos naturais, liberdade de expressão. Um marco para a cidadania moderna. E a Constituição saiu? Saiu em 1791. A França virou uma monarquia constitucional. Ou seja, ainda tinha rei, mas ele tinha que obedecer à Constituição. Só que, O voto era censitário? censitário. Como assim? Só podia votar quem tivesse uma certa renda. Isso excluía muita gente, né? Os mais pobres, os sans-culottes. A tensão continuou alta, o rei tentou fugir do país, foi pego, Que complicação. e surgiram grupos políticos mais definidos, né? Os girondinos, mais moderados, ligados à alta burguesia. E os jacobinos, bem mais radicais, com o apoio da pequena burguesia e das camadas populares. E para completar, a França entrou em guerra contra a Áustria e a Prússia, que queriam restaurar o absolutismo. Guerra, crise interna. Isso levou a quê? Levou à queda da monarquia. A pressão popular e a guerra radicalizaram o processo. Em setembro de 1792, proclamaram a República, a primeira República Francesa. Adeus monarquia. E o rei Luís XVI? Bom, ele foi julgado por traição e
Guilhotinado em janeiro de 1793. A rainha Maria Antonieta também, depois, um choque, né? Guilhotinado, uau! Que virada! E aí começou qual fase? A Convenção Nacional, a fase da República. E foi a fase mais radical, especialmente quando os jacobinos, liderados pelo Robespierre, assumiram o controle. É o famoso período do terror. Período do terror. O nome já diz tudo. O que aconteceu? Olha, foi um período de repressão intensa. Criaram o Comitê de Salvação Pública, que concentrava muito poder, e a Lei dos Suspeitos. Qualquer pessoa considerada inimiga da Revolução podia ser presa e, muitas vezes, guilhotinada. Muita gente morreu, então? Muita gente. Nobres, clérigos, girondinos, até revolucionários que discordavam dos jacobinos. O próprio Lavoisier, o químico famoso, foi guilhotinado. Foi um período de muita violência política. Mas teve alguma medida popular nesse período? Todo homem podia votar independente da renda, aboliram a escravidão nas colônias francesas e criaram a Lei do Máximo para controlar os preços dos alimentos e ajudar os mais pobres. Entendi. Mas essa violência toda acabou se voltando contra eles mesmos. Exatamente. O excesso de execuções, as perseguições, tudo isso gerou uma oposição muito forte dentro da própria convenção. Aí, em julho de 1794, veio a reação termidoriana. Robespierre e seus aliados foram derrubados. E o que aconteceu com ele? O mesmo destino que ele deu a tantos outros. Foi guilhotinado. O feitiço virou contra o feiticeiro, como dizem. Impressionante. E com a queda do Robespierre, o que veio depois? Aí entramos na terceira fase principal, o Diretório, que durou de 1795 a 1799. Os girondinos e a alta burguesia, que eram mais moderados, voltaram ao poder. E como foi esse período? Mais calmo? Que nada! Foi um período de muita instabilidade política e econômica. Fizeram uma nova Constituição em 1795 que restabeleceu o voto censitário, ou seja, voltou a excluir os mais pobres. O governo era formado por 5 diretores, daí o nome diretório. Mas a crise continuava. Continuava. Muita corrupção, inflação alta, ameaças de golpes tanto da parte dos monarquistas, que queriam a volta do rei, quanto dos radicais. Teve até uma tentativa de golpe mais à esquerda, a Conjuração dos Iguais, liderada por Graco Babef. Conjuração dos Iguais. O que eles queriam? Queriam uma igualdade radical, o fim da propriedade privada, uma espécie de comunismo primitivo, mas foram descobertos e duramente reprimidos. Nesse caos todo, alguém conseguiu se fortalecer? Sim, quem ganhou muito prestígio nesse período foi o Exército, que vinha conseguindo vitórias importantes nas guerras contra outros países europeus. E um nome começou a brilhar. Deixa eu adivinhar. Napoleão Bonaparte. Ele mesmo. Um general jovem, carismático e muito popular por causa das vitórias militares. A burguesia, cansada da instabilidade e com medo de radicalismos, viu nele a figura ideal para restaurar a ordem e proteger seus interesses. E ele não perdeu a chance, né? De jeito nenhum. Em 1799, ele deu um golpe de Estado, o famoso golpe do 18 de Brumário, acabou com o diretório, dissolveu a Assembleia e assumiu o poder, instaurando o consulado. Era o fim da Revolução Francesa e o início da Era Napoleônica. Mas aí, claro, já é assunto para outra conversa. Verdade. Napoleão é outro capítulo gigante. Mas então, para a gente fechar, quais foram as grandes consequências, o legado dessa revolução toda? Olha, foram muitas. Primeiro, marcou o fim definitivo do absolutismo e dos privilégios da nobreza e do clero lá na França. Significou a ascensão da burguesia ao poder político. E as ideias que ela espalhou, né? Exato. As ideias de república, de um governo com separação de poderes, legislativo, executivo, judiciário, a noção de direitos individuais, de que todos são iguais perante a lei, tudo isso se espalhou pelo mundo ocidental, inspirou muitas outras lutas, inclusive movimentos de independência aqui na América Latina. Um impacto gigantesco, sem dúvida. Então, resumindo para o pessoal que está focado no Enem, o que é crucial lembrar? Bom, lembrar que a Revolução Francesa foi causada pela crise do antigo regime, pensam em absolutismo, privilégios, crise econômica e também pelas ideias iluministas, né? Certo. E as fases? As fases principais, a primeira, da Assembleia Nacional e monarquia constitucional, com a queda da Bastilha e a Declaração de Direitos. A segunda, a Convenção Nacional,
com a proclamação da República e o período do terror jacobino, e a terceira, o Diretório, marcada pela instabilidade e que termina com a ascensão do Napoleão. Entender essas fases, as causas e o legado geral é o caminho para as questões do Enem, então. As transformações políticas e sociais foram enormes. Exatamente. Esperamos que essa nossa conversa aqui tenha ajudado a clarear as ideias sobre esse processo tão complexo e importante. Com certeza. É isso aí, galera. Mantenham o foco nos estudos que vale a pena. E não esqueçam de seguir o nosso podcast e indicar para os amigos que também estão nessa batalha para o Enem. Isso mesmo. Contem com a gente. Até a próxima. Até lá, pessoal!